Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E há umas 2 semanas eu fiz um videozinho aqui no canal sobre descrição de personagens e vocês me pediram pra falar um pouquinho mais sobre leitura sensível, que foi um tópico que eu mencionei durante o vídeo. Então eu tô voltando aqui atendendo a pedidos pra explicar o que diabos é essa tal de leitura sensível. Se você navega aí pelos universos de Twitter, você muito provavelmente já escutou falar desse termo. No YouTube eu não tenho certeza, porque faz um tempinho que eu não consumo coisas diferentes além das 3 pessoas que eu sigo. Mas no Twitter, com certeza, eu já vi muitas e muitas pessoas diferentes falando sobre o que é leitura sensível, mas talvez você não tenha entendido direito qual é o conceito, qual é a diferença dessa leitura para outras. Então já vou deixar aqui claro que leitura sensível não é a mesma coisa que leitura crítica. Se você quer entender qual é a diferença da leitura crítica para outros tipos de serviços profissionais de leitores, eu vou deixar um link aqui nos cards para um vídeo que eu fiz há uns 3 anos, 2, 3 anos, não me lembro agora com certeza, mas que é um vídeo onde eu explico um pouquinho sobre essa diferença entre leitura crítica, leitura beta e um pouquinho de coaching, que são as 3 coisas que, com as quais eu já trabalhei enquanto escritora diretamente. E a leitura sensível é uma coisa que é um pouco recente, não é algo que tem que ser feito há muito tempo no mercado. Poderia falar que eu acho que talvez há uns 2 anos ela se tornou um pouco mais popular, um pouco mais requisitada. Então a ideia desse vídeo é mesmo explicar a diferença desse termo e por que ela é tão importante. Basicamente, a leitura sensível vai ser um serviço que outros leitores vão prestar a você, não necessariamente um leitor profissional, embora hajam pessoas que trabalhem profissionalmente com isso também, cuja ideia principal é verificar se o teu romance, se a tua novela, o seu conto, enfim, se a tua história tem algum problema de retratação ou de representação de minorias. Então, se você, por exemplo, como eu, é uma pessoa branca, uma pessoa cisgênero, por exemplo, mas você quer, de repente, escrever sobre um personagem negro, você quer escrever sobre um personagem trans e você tá com medo de fazer uma má retratação ou que esse personagem não esteja, enfim, bem representado, que ele não esteja retratando as vivências de uma pessoa negra, de uma pessoa trans, como que você faz pra resolver isso? Bom, existem 2 questões que são muito importantes aí. A primeira delas é prévia, que é fazer um bom trabalho de pesquisa. Pesquisa é extremamente importante para que você retrate não só pessoas, como temas de uma maneira geral no teu livro, na tua história, de uma maneira melhor, né? Pra você não cometer grandes erros, pesquisa é essencial. Mas, supondo que você já tenha feito a pesquisa e mesmo assim você quer ter essa segurança porque você não é pertencente àquela minoria que você tá tentando representar com a sua história, pra isso você contrata um leitor sensível. O leitor sensível vai ser uma pessoa pertencente àquele grupo minoritário que você tá tentando retratar, que vai ler a tua história e te dar um parecer pra te dizer, putz, olha, isso aqui tá muito bom, ou isso aqui tem problemas, a tua história tá sendo problemática, preconceituosa nisso, nisso, naquilo, você pode melhorar isso, isso e isso, sugestões que eu te dou são essas, essas e essas. E de repente, dependendo do leitor sensível, ele pode até te dar algumas indicações de leitura, de materiais que você possa pesquisar. A ideia da leitura de sensibilidade é mesmo dar esse parecer de tipo, onde estão os problemas da sua representação daquela minoria e onde estão os acertos para que você saiba o que você pode ajustar ali, para que você não escreva uma história tentando representar algum grupo minoritário e acabe fazendo altas cagadas, enfim, sendo mais preconceituoso do que ajudando de fato, né? Porque afinal de contas a ideia da diversidade na literatura é que a gente faça um bom uso dessa diversidade, né? Que a gente tenha personagens negros que se pareçam com pessoas negras, personagens deficientes que se pareçam com pessoas deficientes, e não que a gente ajude a, sei lá, prorrogar estereótipos. Então pra isso também que serve um leitor sensível. E aí vocês provavelmente estão se perguntando qual que é a diferença entre leitura crítica e leitura sensível, então. A diferença é muito no nível profissional da coisa. Normalmente um leitor crítico é uma pessoa que é formada profissionalmente ou que tem um background profissional que vai ajudá-la a fazer uma leitura crítica mais profunda do seu material. É um tipo de leitura que vai te falar sobre os problemas estruturais, narrativos, de personagem, de ritmo, enfim. É muito mais profundo com relação à estrutura da história do que só com a representatividade em si. Enquanto a leitura sensível, ela vai abordar mais essa questão da representatividade dos temas, da maneira como os assuntos estão sendo trabalhados, das problemáticas que você pode ter com relação a enredo e a personagens,
mas mais voltado para essa representação de grupos minoritários. Sendo assim, como que eu sei se eu preciso de uma leitura sensível pro meu livro ou não? Eu acho que o básico do básico é, se você tá escrevendo sobre um tipo de pessoa, um tipo de problema que você nunca experimentou num nível pessoal, contrata leitura sensível. Se você tá escrevendo sobre um personagem, a vivência de um personagem que não é como você, que pertence a algum grupo minoritário, que tem, enfim, questões aí que você nunca vivenciou de perto, passa por um leitor sensível. E mesmo se for uma coisa que você já vivenciou ou presenciou na segunda pessoa, então de repente eu estou contando a história de, sei lá, de uma amiga minha que é deficiente auditiva, que é surda, mas eu não sou surda, é interessante que você passe a tua história por uma leitura sensível pra você ter certeza absoluta de que você tá abordando aquilo da maneira correta. Obviamente, assim, o parecer de leitores sensíveis vai mudar muito, porque tem muito da interpretação pessoal, e é claro que nem todas as pessoas vão ter passado pelas mesmas coisas e as mesmas experiências. Uma leitura sensível pra personagens gordos feitos por mim, por exemplo, podem ter consequências e pareceres completamente diferentes de, sei lá, do que se a Tati Machado estivesse lendo o seu livro, porque nós duas temos, de repente, visões diferentes sobre algumas coisas, experiências diferentes sobre algumas coisas, mas isso não significa que você precisa passar o seu livro por 18 mil leituras sensíveis. Uma maneira muito boa de você resolver este problema é tentando ter um grupo de leitores beta que seja diverso o suficiente para que te traga esse olhar de leitura sensível. Se você passa o teu livro, de repente, por, sei lá, 5 leitores betas, que são todos iguais, todos homens heterossexuais cisgênero. Meu Deus do céu, por que você faria isso? É interessante que você tenha grupos de leitores betas, que você tenha pessoas de diferentes backgrounds pra ler a tua história sempre, porque isso adiciona muito, te faz crescer muito como pessoa e como autor também. Mas se de repente você não tem essa oportunidade, não conhece ninguém no nível pessoal, é interessante contratar esse serviço com terceiros. Enfim, esse vídeo também é pra reforçar que o escreva sobre o que você conhece é um bom lugar pra começar, mas ele não deve ser uma muleta pra gente se manter enclausurado dentro das nossas 10 experiências de vida. Se você quer escrever com mais diversidade, quer escrever sobre temas diferentes, sobre vivências diferentes da sua, faça isso, ok? Especialmente se você faz parte de um grupo majoritário, como por exemplo eu, né, sendo uma pessoa branca, que graça tem eu contar só histórias sobre pessoas brancas. Mas isso também não é uma desculpa pra, tipo, vou incluir uma diversidade aqui e eu estou 100% certa porque eu estou incluindo diversidade e dane-se, entendeu? Dane-se a vivência das outras pessoas, dane-se se isso vai ser ofensivo. Por favor, dedique um tempinho a fazer pesquisa, a conversar com outras pessoas, a ampliar o grupo de amigos que você tem, o grupo de leitores que você tem, e se você não tiver uma experiência direta, se você precisar dessa ajuda, contrate leitores sensíveis, porque pode ser extremamente útil pra sua história. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar uma conferida no meu primeiro curso de escrita, o Laboratório de Escrita. O curso já começou, as vendas estão abertas, vocês podem adquirir o curso em qualquer momento, começar o curso em qualquer momento, estudar no momento em que vocês quiserem. Todo o conteúdo é 100% online e já está disponível. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu estou em todas as redes sociais, sempre no @LarissaSiriane, e a gente se vê na próxima semana. Um beijo pra vocês e até mais!